prefeito Alencar Mendes, nosso diretor de ensino, seja bem-vindo. Senhor Bainho, presidente da Câmara, representando aí o nosso Legislativo Municipal, o qual eu cumprimento todos os outros vereadores, que são muitos aqui presentes, agradeço a presença de todos. Major Macedo, última forma, Major Valrenga, representando o comando do 15º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina e representando também os pais dos atiradores, na figura de pai também. Familiares, mães, pais, irmãos, namoradas, sejam todos bem-vindos nessa noite. Vocês são muito bem-vindos aqui no Tiro de Guerra e é muito importante a presença de vocês. Então, vocês engrandecem o nosso evento. Então, vou falar palavras breves aqui, mas que é importante todo mundo saber. Que é um momento em que está todo mundo ansioso, né? O atirador está ansioso, o jovem que não queria incorporar está ansioso. Então, é um período de muita ansiedade. Então, o nosso Tiro de Guerra é uma instituição que é quase secular. Esse ano nós faremos 97 anos. Então, nesses 97 anos, nós já formamos mais de 4.700 atiradores. Então, passou gente muito boa aqui. Inclusive, muitos dos pais aqui foram atiradores. E o Tiro de Guerra vem cumprindo essa missão de ajudar a educar os filhos de vocês, né, a ser um cidadão com espírito patriótico. Então, o nosso Tiro de Guerra, ele começou lá no Colégio Aurora, em 1929, e foi se mudando com o tempo. Aí, ali por volta de 1950, a gente foi lá para o estádio municipal, e em 1970 nós ocupamos essa cota aqui, essa elevação aqui, e estamos aqui desde então. Os filhos de vocês, eles passaram por uma seleção árdua. Então, no começo, lá no alistamento, eram 547 voluntários não, alistados. Aí veio uma primeira seleção, baixou para 300. Aí agora, no começo do ano, outra seleção, baixou para 150. E chegamos a esse número que temos agora, 50 atiradores. Boa parte deles, voluntário. Então, o caçador se destacou aí na nossa região militar, que compreende Santa Catarina e Paraná, como a cidade que mais teve voluntários aqui na região. Então, nós tivemos aproximadamente 45 voluntários e 5, infelizmente, a gente teve que pegar o pessoal que não foi voluntário. Então, a gente trabalhou bastante. O ideal era pegar todos os voluntários ali, para atender o desejo do jovem ali, e ele ter a oportunidade de servir. Infelizmente, nós, na verdade, tivemos 56 voluntários, só que alguns não conseguiram incorporar, por motivos diversos. Mas estamos aqui com esses 50 jovens. E agora, de agora em diante, eles vão passar um período grande aqui no Tiro de Guerra. Então, o ano de instrução começou no dia 2 e terminará no dia 29, começou no dia 2 de março e terminará no dia 29 de novembro. Durante esse período que eles vão passar aqui, eles vão ter instrução formal, então a gente vai passar doutrina militar, vai ter a instrução informal também, e eles vão aprender bastante coisa. Dentro que eles vão aprender treinamento físico-militar, que é a maior carga. Então, dessas 400 horas que eles vão ter de instrução, 72 são de treinamento militar. Aí tem outras instruções, como armamento, munição e tiro, onde eles vão aprender a manusear o armamento, empregar a munição e farão o tiro real. Terão instruções de técnicas especiais e diversas instruções. Essas instruções, elas são planejadas pelo Exército, então eu não invento nada aqui da minha cabeça, eu tiro tudo que vem planejado do Exército. E nós fazemos isso há muito tempo, então são instruções seguras. Tá? O pessoal pode ficar tranquilo que os filhos de vocês serão bem cuidados aqui. Se não tiver segurança, ela não será executada. Ano passado nós fomos muito felizes, não tivemos nenhum acidente aqui dentro do Tiro de Guerra. Eu até falo com o nosso pessoal aqui, que o mais perigoso que acontece aqui no Tiro de Guerra é o trajeto de vinda e de ir embora, que a gente teve muito acidente de moto. Aí eu convido os pais aí a gente se juntar e arrochar eles para que eles andem de moto aí decentemente, não caiam. Então, houve muitos acidentes, passaram de 10, mas felizmente com pouca gravidade. Mas é a parte mais perigosa, que eu falei, é vir para o quartel de manhã e ir embora depois, principalmente de moto.
Então, por fim, para encerrar minhas palavras, os filhos de vocês agora vão passar esse tempo aqui com o meu tiro de guerra, e eles serão como se fosse parente meu aqui, eu vou cuidar muito bem deles. Vocês fiquem à vontade de entrar em contato, se precisar de alguma coisa. Eu dou um exemplo, no ano passado, tivemos um atirador que ele teve uma crise de depressão muito grave e ele chegou a faltar vários dias. Ele, quando ele estava aqui, ele estava tranquilo, ele estava com problema em casa, no trabalho, mas quando ele vinha, ele era um ótimo atirador. A mãe dele veio aqui e a gente conseguiu resolver o problema dele. Então, nós vamos trabalhar junto para a gente conseguir levar esse pessoal até o fim do ano da melhor maneira possível. O ideal é que a gente forme os 50, mas fica a gente pelo meio do caminho. Mas por culpa deles mesmo, eles começam a faltar e tem um limite de faltas ali que quando é alcançado eu tenho que mandar ele embora. Mas o ideal é a gente chegar no final do ano com 50. Então, agradeço a presença de todos e sejam sempre bem-vindos. Semelhante a essa formatura, haverão outras, pelo menos mais 2, 3, e serão todos convidados novamente e que possam aparecer. Tiro de guerra 05006. Brasil! Acima de tudo! Tiro de guerra, sentido! Descansar! Fundação. Antes mesmo de existir Caçador, ainda quando era um pedaço Portunhão, um pedaço Campos Novos, um pedaço Curitibanos e um pedaço Joaçaba, que são os 4 municípios que deram origem ao nosso município, lá naquele momento já existia tiro de guerra. E vocês são a continuidade dessa história. Tenham orgulho dessa história. Saibam tudo o que aconteceu para chegar aqui. Porque isso nos dá ainda mais motivo, ainda mais orgulho de pertencimento. E faz com que a gente queira fazer a nossa parte. Fazer parte dessa história. E construir, além da sua própria história, também auxiliar na construção da nossa cidade, evidentemente, mas de um Brasil ainda melhor. Sejam muito bem-vindos a esse ano de instrução agora formalmente. E tenho certeza que nós, como município, saberemos muito apreciar, aproveitar e fazer com que cada um de vocês, cada um desses jovens que faz parte dessa turma de atiradores do ano de 2026, seja assim, ainda mais integrado à nossa comunidade e uma força viva da nossa querida Caçador. Uma ótima noite a todos. Tiro de guerra, sentido! Tiro de guerra, descansar!